goma, ele vai formar um doce em massa, né? Uma bananada, né? Um produto muito duro, mas ele não vai formar aquele gel brilhante, aquele gel pastoso que uma geleia tem que ter. Para a gente conseguir fazer uma geleia, e se a fruta tiver muito passada, essa pectina, como eu estou falando para vocês, ela vai sendo degradada, ela vai sendo quebrada. Então, frutos muito maduros não servem para fazer geleia. Para fazer geleia, é recomendado um fruto um pouco mais maduro, mas ainda firme, ou até frutos um pouco mais verdes, para a gente conseguir dar o ponto de gel. Se não tiver, vocês podem colocar uma maçã, aquela parte branca do maracujá, acho que mais isso, que eles são bem ricos em pectina. Então, quem já viu, né, fazer aquela parte branca do maracujá, ele forma bastante gel. E a pectina também tem para vender nessas casas que tem coisas para festa. Tá? Então, a gente compra a pectina e ela dá um ponto de gel brilhante, transparente, maravilhoso. Né? Diferente de quando a gente faz com aquela fruta muito velha. Então, para degradar a pectina, existem algumas enzimas envolvidas nesse processo, tá? Até isso aqui esse é o esquema todo, tá? Vocês dão uma olhada depois, mas existem as enzimas, que são a pectina liase, que está aparecendo aqui no começo. Depois, a pectina metilesterase, outra enzima envolvida, a gente não vai entrar em detalhes delas, tá? Mas uma outra que é a poligalacturonase, elas vão servir para quebrar a parede celular e deixar o fruto mais mole. Tudo isso a gente mede em laboratório, tá, gente? É tranquilo da gente medir a atividade dessas enzimas, a gente faz tudo em laboratório. E tem um outro defeito de textura que não é uma doença, mas é um distúrbio fisiológico, chamado de lanosidade, que dá em pêssego, quando a gente coloca o pêssego em temperaturas muito erradas, porque o pêssego ele é uma fruta de clima temperado, ele gosta de temperaturas bem baixas de armazenamento, né? Próximas de 1 grau, 2, 5, não passa muito disso. Então, existe um distúrbio fisiológico que deixa a polpa meio farinhenta, tá? Então, é um problema de pêssegos. E cada vegetal tem esses problemas diferentes. Vocês já devem ter tido a experiência de cortar uma maçã e ela tá linda por fora e por dentro ela tá toda marrom. Já devem ter visto. Ou com um problema muito semelhante a esse, que ela parece que tá com gosto de isopor, né? Não com gosto de isopor, porque o isopor não tem gosto, mas ela tem uma textura e sem gosto, né? As maçãs brasileiras, elas são, minha opinião, muito mais saborosas do que as maçãs chilenas e argentinas. As maçãs chilenas e argentinas, elas podem ficar refrigeradas por 8 meses a 10 meses, mais ou menos, dentro de câmaras frias, perto de 1 grau, mais ou menos, e com controle de gás carbônico e oxigênio que você joga ali. Eles tiram tanto oxigênio da câmara fria, eles deixam a 0,5% de oxigênio. Só para a gente ter uma ideia, a atmosfera que a gente respira tem mais ou menos 21% de oxigênio. Então, eles tiram todo o oxigênio dali, quase todo, deixam 0,5%, 1%. Para quê? Para essa maçã respirar mais devagar. Se ela respirar mais devagar, e quanto mais devagar ela respirar, melhor, porque ela vai gastar menos reservas. Tá? Então, quando vocês forem pensar como que eu vou armazenar, onde que eu vou armazenar, qual que será a minha temperatura adequada, quais as condições adequadas, pensem que o vegetal é um produto vivo e ele responde para tudo que a gente fizer nele. Se a gente tratá-lo bem, ele vai responder bem. Se a gente tratar mal, ele vai responder mal. E só de curiosidade, eles controlam a respiração da maçã pela quantidade de etanol que ela começa a liberar na respiração. Como ela não tem oxigênio, o oxigênio vai acabando, né? Então, eles vão controlando, deixando sempre ali no meio, 1%. Se ela está respirando demais, ela começa a produzir álcool porque ela começa a fermentar. Olha que loucura. E eles medem a quantidade, eles vão dosando o oxigênio pela quantidade de álcool que está sendo liberado, com um sensor de álcool parecido àquele que tem no bafômetro, né? No etilômetro. Então, aí eles vão controlando. Opa, está fermentando demais, produzindo muito álcool, aumenta um pouquinho o oxigênio. Tá?
voltou a fermentar, volta no oxigênio um pouquinho mais alto. Então, é assim que eles vão controlando. E aí, elas chegam para a gente aqui no Brasil, depois de 8 meses, 10 meses, armazenada a uma temperatura quase 0 grau, quase que sem oxigênio, a qualidade não pode estar ótima, né? Então, ela chega muitas vezes, a gente abre e ela não tem gosto, ou ela tem um coração marrom, que é um tipo de distúrbio também por conta de tudo isso que a gente faz com ela. Aquelas maçãs brasileiras pequenininhas, para mim, elas são muito mais saborosas. Elas não são muito bonitas, né? Mas elas são muito mais saborosas do que as maçãs importadas, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata, que a gente gosta de coisa importada, né? Mas muitas vezes as brasileiras são muito melhores. Na coloração, então, como eu falei para vocês, a clorofila, que é o pigmento verde, ela vai diminuindo e vai tendo a formação dos outros pigmentos, a síntese de outros pigmentos, como, por exemplo, aí eu estou falando dos carotenoides, que são os pigmentos mais alaranjados, tá? Então, a clorofila, ela é decomposta por várias enzimas que vão fazer esse processo. Então, como eu falei, tem como a gente medir em laboratório essas enzimas e tem como a gente fazer alguma tecnologia para a gente fazer com que essas enzimas atuem mais devagar. Vocês tiveram já bioquímica lá no começo da faculdade e com certeza o professor de bioquímica falou sobre que as enzimas elas têm um pH ideal de ação, uma temperatura ideal de ação. Então, quando a gente coloca na geladeira, a gente está reduzindo a temperatura desse vegetal e reduzindo a temperatura que essa enzima vai atuar. Então, enquanto ela tinha uma temperatura ótima lá, 20 graus, 25 graus, ela estava no seu máximo de degradação, quando a gente põe na geladeira e deixa a 5 graus, essa enzima ela vai agir um pouco mais devagar. Isso é ótimo, tá? Quando a gente quer reduzir a deterioração, né? E aumentar o tempo de pós-colheita. Então, as clorofilas elas são convertidas em outros compostos e a gente já vai entender por quê, tá? Então, a coloração ele é um atributo de qualidade muito atrativo para o consumidor. A gente compra muito pelos olhos, então a gente é muito visual, né? Nós brasileiros a gente gosta de tocar no alimento, a gente gosta de ver, a gente gosta de tocar a massa, né? Isso aqui, nem todo país do mundo permite que a gente faça esse toque no vegetal, mas a gente, né, tem essa mania. Então, as cores fortes e brilhantes são as preferidas. Às vezes a gente compra uma laranja, por ela ser mais amarelinha, ela é mais vistosa e a gente prefere comprar. Nem sempre dentro ela tá com esse sabor melhor, né? Mas a gente gosta de comprar. Aí eu coloquei uma pergunta embaixo, né? Quais os atributos de qualidade que você escolhe para comprar vegetal? Algum vegetal? E com certeza a coloração é um atributo que a gente olha muito, né? Então a coloração ela é um parâmetro muito importante. E todos esses pigmentos a gente mede em laboratório. Então eu consigo saber quanto tem de clorofila, quanto tem de carotenoides. Dentro dos carotenoides, eu consigo medir o beta-caroteno, o licopeno, que é um pigmento carotenoide também, que a gente fala tanto do licopeno em tomates. As antocianinas, os flavonoides, a gente tem como medir cada um deles e saber se a gente está tomando a atitude certa perante a essa durabilidade aí dos produtos. Aqui tem as bananas nos diferentes estágios de maturação, né? E aqui eu coloquei uma molécula de clorofila. Não sei se vocês já viram uma molécula de clorofila em algum momento da vida de vocês. Eu coloquei aqui só para vocês verem como é uma molécula grande. Como o vegetal demanda energia para produzir uma molécula deste tamanho. Por que no frio os vegetais, estou falando das plantas, das árvores, por exemplo, lá fora de casa, por que as plantas elas ficam amarelas no inverno? Elas perdem as folhas, elas ficam amarelas. Porque no inverno elas não têm muita luz, não tem muita água, né? A gente está entrando numa época agora assim, mais sem chuva. Então a energia que a planta precisa gastar para ela manter e produzir sua clorofila é muito grande.
Então, o que ela prefere? Produzir pigmentos que sejam mais baratos energeticamente para elas. Então, os outros pigmentos, eles são mais baratos, eles são muito mais simples, tá? A planta não precisa despender tanta energia assim. Então, a perda da cor ela vai por conta de uma decomposição estrutural, isso é natural. Existe uma alteração de pH que a gente vai falar daqui a pouquinho também, né? Uma acidez diferente nos vegetais que vai acontecendo também. E aí, por isso, acontece uma ativação das enzimas, principal delas aí é a clorofilase. Então, olha, comparando a clorofila com os pigmentos carotenoides, aí a gente tem dentro dos carotenoides, o beta-caroteno e o licopeno. Eles são moléculas de carbono, né?